Olá, amigos. Mais uma vez estou bem animado a compartilhar essas histórias. Eu falei que esse ia ser o último vídeo. Eu menti. Vai ter mais um, onde eu vou resumir tudo e prestar um testemunho meio comprido sobre Joseph. Ele teve a restauração de todas as coisas, mas hoje vamos falar sobre homens que talvez poucas pessoas conheçam na igreja. Vamos começar com Thomas B. Marsh. Ele morava em Boston, meio longe de Cumorah. Ele acreditava que uma igreja ia surgir. Era a Igreja de Cristo. E ele acreditava que nenhuma das igrejas então existentes eram a Igreja de Cristo. No verão de 1829, Thomas se sentiu inspirado de sair de Boston e ir para o oeste. Ele não sabia para onde, mas começou a viagem. Ele chegou em Palmira e se sentiu inspirado a parar e buscar o que ele podia achar. Ele parou numa hospedaria e a moça, a mulher, a dona da hospedagem, perguntou se ele tinha ouvido falar da Bíblia Dourada que estava sendo impressa. Thomas disse que nunca ouviu falar, mas a mulher falou que ele devia buscar Martin Harris. Ele foi buscar ele e Martin estava na impressora de Grant. Então Thomas foi lá e achou Martin e já tinha começado a impressão do livro de Mormon, mas só haviam sido impressas as primeiras 16 páginas. Se vocês não assistiram, por favor, vão e assistam, e vocês vão descobrir muita coisa bem legal de como o livro de Mormon foi feito. Mas Thomas pediu um exemplar e Grandin disse: bem, não pode ter, porque só temos imprimidos ou impressos a primeira folha. E Thomas pediu para ter essa folha. Ele leu e sabia que era isso que ele estava buscando. Então ele voltou para casa em Boston, muito distante, e pregou na casa de sua avó sobre esse livro que estava sendo impresso e dizendo a todo mundo que o reino de Deus estava se preparando para voltar na terra. Uma história bem legal. Thomas foi o primeiro. Ele se batizou logo depois da igreja ser restaurada e ele foi o primeiro presidente do quórum dos 12 apóstolos. A próxima história é sobre um homem chamado Solomon Chamberlain. E esse homem, quando era jovem, teve uma visão onde foi falado a ele que todas as igrejas do mundo eram corruptas e a igreja verdadeira de Cristo estava prestes a ser restaurada na terra. Ele viajava muito e sempre ao viajar perguntava se a pessoa com quem falava tinha ouvido falar de uma nova igreja de Cristo. E ninguém disse que sim, que tinha ouvido, mas ele sempre buscava. Ele morava meio perto de Palmira, provavelmente uns 20 quilômetros, e ele estava viajando para o Canadá. Saibam que o Canadá é pertinho de Palmira. Palmira está bem no norte dos Estados Unidos e o Solomon estava viajando num barco no canal de Erie e ele sentiu impressionado. Sentiu pelo espírito que devia descer do barco em Palmira. Desceu sem saber por quê e ficou falando com todo mundo e ouviu falar de alguém sobre a Bíblia de Ouro, que é como as pessoas chamavam o livro de Mormon. E ele disse que quando ouviu as palavras a Bíblia de Ouro, foi como que um raio de eletricidade que passou pelo corpo dele, do topo da cabeça até os dedos do pé. Ele sabia que era importante.
Ele disse que não tinha ouvido falar, e a mulher que era dona da hospedagem onde ele estava falou que era Joseph Smith e indicou onde ele morava. Solomon foi lá, achou um homem cuidando de vacas e perguntou sobre Joseph. O homem disse: ele não mora mais aqui, ele mora em Harmony, mas eu sou Hiram, o irmão dele, como eu posso ajudar? Então Solomon foi para casa com Hiram e ele perguntou se eles na casa acreditavam em anjos e visões. Eles disseram que sim. Então Solomon, ele compartilhou um panfleto que ele tinha feito sobre a visão que ele recebera quando era jovem. E Hiram perguntou: onde você ouviu falar dessas coisas? Sobre a visão que indicava que a igreja, todas as igrejas eram corruptas e a igreja de Jesus Cristo estava prestes a ser restaurada. Hiram perguntou: como você ouviu disso? Ele respondeu que foi uma visão quando ele era jovem. Hiram explicou que Joseph tinha recebido revelações indicando exatamente as mesmas coisas. Solomon ficou por 2 dias na casa de Hiram e sua família. Desculpa, esqueci de uma coisa. Ele deu o panfleto para Hiram ler em voz alta. E Hiram começou a ler e ficou tão emocionado, coisas que ele não podia continuar. Então pediu a um outro homem, que era Christian Whitmer, um dos irmãos da família Whitmer, pediu que ele lesse. Hiram ficou tão emocionado por alguma outra pessoa saber por si mesmo que essas coisas eram férteis. Então ele ficou 2 dias na casa com Hiram, e Hiram explicou tudo e levou o Solomon para a impressora. Isso foi algumas semanas depois de Thomas B. Marsh ir para lá. Agora tinham impressas 4 dessas folhas de 16 páginas, ou seja, 64 páginas. E ainda não tinha o livro, mas Grandin deu as 4 folhas para Solomon. Ele leu, confirmou que era verdade e ele continuou a viagem para o Canadá e pregava para todo mundo que esse livro estava sendo impresso. Logo depois, quando o livro estava completo, ele comprou de 8 a 10 livros. Ele disse, colocou numa mochila e saiu para pregar. Ele não recebeu um chamado, ele só saiu. E ele disse, assim você pode notar que eu fui o primeiro a pregar sobre o livro de Mormon. Que coisa linda! Solomon ficou fiel a vida inteira e ele faleceu em Utah. Próxima história, e eu gosto muito dessa história, é sobre Ezra Tyre. Ele morava em Palmyra e ele contratou ou contratava várias vezes o Joseph, quando Joseph era jovem, para Joseph trabalhar na fazenda de Ezra. Foi agora, em 1830, a igreja já tinha sido restaurada e um homem que trabalhava para Ezra pediu emprestado um cavalo para ir ouvir Joseph pregar. E falou que tinha um livro de Mormon e que era a verdade de Deus. Ezra ficou bem bravo e ele disse, de jeito nenhum eu vou emprestar meu cavalo. Joseph não pode ser profeta. Eu conheço Joseph. Ele trabalhava para mim. E ele é um caipira da roça. Ele não pode ser profeta. E de jeito nenhum não pode ter escrito um livro. Você está doido, rapaz. E eu não vou emprestar o cavalo. Alguns dias depois, o irmão do Ezra disse que ele ia ouvir Joseph pregar. O Ezra ficou bravo de novo. Ele disse,
O que você está pensando, rapaz? Você conhece Joseph? Ele não pode ser um profeta. E o irmão disse, Ezra, vamos. Você deve ao menos ouvir ele. Então, finalmente, Ezra disse, tá bom, eu vou para provar que ele não pode ser profeta. E Ezra chegou na casa de Hiram, e o Joseph não estava naquela noite, naquele dia, mas Hiram pregou. E Ezra ficou bem em frente do grupo para poder provar que Hiram estava errado. Ele queria interromper e provocar o grupo para poder provar que Hiram estava errado. Então ele ficou bem em frente e assim que Hiram começou a falar, Ezra abaixou o chapéu dele para poder esconder o rosto, porque lágrimas estavam correndo pelo rosto e ele sabia que era verdade. Ele perguntou a Hiram, você tem um exemplar do livro? E Hiram disse sim. Quanto é? $1,75. Eu quero um, ele disse. Hiram deu o livro para Ezra e ao abrir o livro ele disse, eu sabia com certeza que o livro era verdadeiro, sem ler nenhuma página, sem ler uma palavra. Ele sentiu no corpo inteiro que isto era a verdade. Ele foi apaziguado logo depois. A próxima história é de Sidney Rigdon e Edward Partridge. Já falamos sobre Sidney Rigdon. Ele morava em Kirtland. Isso é quando Parley P. Pratt e os 3 outros missionários estavam indo rumo à missão em Missouri e pararam em Kirtland para pregar. Já falei que Sidney foi convencido da verdade, mas não falei nos detalhes. E como sempre, os milagres se acham nos detalhes. Bem o que aconteceu, Sidney e Edward Partridge queriam ter certeza que isso era verdadeiro. Lembra que Sidney foi um pastor dessa igreja e se ele se batizasse nessa nova igreja, ele perderia seu meio de sustento, então foi uma decisão bem difícil para ele. Inclusive, ele disse para a esposa, você veio comigo na pobreza para esse território e eu estou sentindo que eu devo seguir essa nova igreja. Você vai me seguir nessa nova igreja para a pobreza de novo? E ela respondeu que sim. Então Sidney e Edward fizeram a viagem indo para Palmyra. Quando chegaram na fazenda da família Smith, eles já tinham saído. Isso foi em dezembro de 1830 e a família tinha mudado para perto da família Whitmer e eles não estavam mais na fazenda onde estavam antes. Então Sidney e Edward andaram na fazenda ao redor, examinando tudo. E ficaram tão impressionados com a fazenda em si, estava tudo limpo. Eles sabiam que a família Smith criou a fazenda da floresta em 12 anos e sabiam como era difícil fazer isso e ficaram muito impressionados. Até o Espírito Santo indicou para eles que por causa do que eles viram, eles podiam saber que essa família era uma família boa e a igreja era de Cristo. Então, mesmo sem ver ou conversar com Joseph e ninguém da família, eles receberam uma manifestação espiritual, que isso era verdadeiro. Então Sidney e Edward foram para a casa da família Whitmer, buscando a família Smith. E no dia 11 de dezembro de 1830, Edward foi batizado
e ele foi chamado para ser o primeiro bispo da igreja em Kirtland. Eles voltaram para Kirtland, para casa, para Edward descobrir que enquanto ele estava em New York, a esposa dele se batizou em Kirtland, sem um saber que o outro se batizou. Foi tão forte assim o Espírito que manifestou para os dois, para Edward e a esposa. Vamos para a próxima história, que é Samuel Smith. Ele era o irmão mais jovem de Joseph, e já falamos um pouco sobre ele. Mas ele é um homem incrível. Ele sempre foi fiel ao Joseph, até quando Joseph e Hiram foram assassinados. Foi Samuel que foi buscar os corpos deles em Kirtland. Ele buscou os corpos, estava voltando para Nauvoo, e a turba começou a correr atrás dele, e ele saiu correndo no cavalo com os dois corpos. Jota pensou, e ele correu no cavalo a distância inteira, deve ser que foi uns 20 a 30 quilômetros, e continuou até chegar em Nauvoo. 30 dias depois, Samuel faleceu. Então a Lucy Mack perdeu o Joseph e Hiram, e 30 dias depois perdeu Samuel. E a mãe, Lucy, acha que ele faleceu por causa dessa fuga, fugindo da turba, mas foi muito difícil para ela. Foi Samuel que andou com Oliver Cowdery em abril de 1829 até a Harmony, para Oliver ajudar na tradução do livro. Samuel ficou lá para ajudar, mas Samuel não tinha um testemunho próprio dessas coisas. Então, logo após de Samuel chegar em Harmony, ele saiu na floresta um dia para orar por si próprio sobre a veracidade dessas coisas, e ele recebeu sua resposta. Ele foi batizado no dia 25 de maio de 1829. Veja bem, foi 10 dias antes, no dia 15 de maio, que João Batista veio para Joseph e Oliver, que foi quando eles se batizaram. Então, foi 10 dias depois que Samuel se batizou, o terceiro batismo nessa geração. Foi Samuel que foi o primeiro missionário chamado por Joseph depois da igreja ser restaurada. Ele levou alguns exemplares do livro de Mormon e saiu para pregar. Ele disse que a missão foi um fracasso, porque ele não batizou ninguém e vendeu bem poucos livros. Mas quero compartilhar uma história. Ele conversou com uma senhora, a Rhonda Green, e deixou um livro com ela, para ela compartilhar com o marido. Samuel voltou alguns dias depois e começou a conversar com ela de novo. E ela disse: "O meu marido não quer comprar o livro, então você vai ter que levar ele." Samuel, triste, colocou o livro na mochila e começou a sair. Ele sentiu pelo Espírito Santo que não devia sair. Ele voltou, deu o livro para ela e disse: "Eu vou te dar como presente esse livro. Eu sinto pelo Espírito Santo que a senhora deve ter esse livro." Ela leu, deu para o marido ler. Ele leu, os dois se batizaram e deram o livro. Passaram para os irmãos dela, tanto irmãos como irmãs. E com o passar do tempo, todos os irmãos dela aceitaram a verdade e todos se batizaram. Os irmãos dela eram Joseph e Lorenzo e outros, e um se chamava Brigham. A família era de Brigham Young, e a família inteira se batizou na igreja, e eram todos fiéis e todos líderes no reino. Agora a família demorou para batizar. Foi quase 2 anos depois, em abril de 1832, antes deles se batizarem.
Mas Samuel pensou que foi um fracasso na missão, porque ele não viu os batismos. E eu sei que tem muitas histórias na igreja de pessoas que pensam que fracassaram na missão, e essa é provavelmente a primeira de todas essas histórias. Samuel também ficou fiel sua vida inteira, como eu falei. Foi ele que foi buscar os corpos de seus irmãos Joseph e Hiram, e ele faleceu 30 dias depois. Pense sobre a Lucy Mack Smith, a mãe. Em 30 dias ela perdeu Joseph, Hiram e Samuel. Que triste. E eu quero falar a última história sobre mais um irmão da família Smith, que era Alvin. Já falamos um pouco sobre ele. Ele foi o primogênito da família. Todos na família adoravam o Alvin. Ele era um irmão perfeito nos olhos deles. Aliás, um cidadão de Palmira disse: o melhor rapaz que já andou na cidade de Palmira e que é o melhor rapaz de todos é Alvin Smith. Todo mundo admirava ele. Anos depois, Joseph teve uma experiência de uma visão quando ele viu o reino celestial. Podemos ler hoje em Doutrina e Convênio 137, e nos versículos de 5 a 7, Joseph diz: Vi o pai Adão e Abraão, e meu pai e minha mãe, meu irmão Alvin, que há muito dorme, e maravilhei-me de que ele houvesse recebido uma herança naquele reino, visto que partira desta vida antes que o Senhor começasse a coligar Israel pela segunda vez, e não fora batizado para a remissão de pecados. Assim, veio a mim a voz do Senhor, dizendo: todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido caso tivessem tido permissão de aqui permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Que alívio para Joseph e a família, porque Alvin concordava com o pai que as igrejas da época não tinham autoridade de batizar. Então, ele nunca se batizou. No funeral dele, um pastor disse que Alvin ia para o inferno, porque ele nunca foi batizado. Bem, que alívio para Joseph e a família inteira. A família inteira saber que Alvin estava no reino celestial. Eu amo Alvin Smith. Eu amo Alvin Smith. E não vejo o dia de conhecê-lo pessoalmente. Como eu falei, no próximo vídeo eu vou resumir porque Joseph Smith é tão importante. Vamos parar por aqui hoje. Ele é muito mais importante do que eu pensava na minha vida inteira. Eu sempre sabia que ele era importante, mas eu não entendi o quanto. Vamos falar sobre isso no próximo. Muito obrigado. Até mais.